E aí, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade para nossa matéria. Última aula nós falamos sobre estresse oxidativo, radicais livres, tudo. Na anterior falamos de sistema imunológico. Então agora a gente vai começar a juntar esse quebra-cabeça e a gente vai ver, vocês vão ver muito do que nós vimos até agora. Vocês vão começar a entender por que eu falei algumas coisas para vocês, por que eu expliquei algumas coisas, porque agora a gente entra especificamente na própria patologia, ou seja, a gente começa a realmente estudar a doença agora. Tá? O que nós tínhamos visto até então? Conceitos em patologia, vimos sistema imunológico, por quê? Porque a gente fala de respostas imunológicas, a gente fala de inflamação, a gente fala de doenças autoimunes, enfim. Mas a gente precisava entender antes o conceito, né, de funcionamento, ou melhor, os sistemas de funcionamento das respostas imunológicas, que são as mais variadas, e nós vamos ver isso ao longo das doenças propriamente ditas, das condições patológicas que nós vamos estudar daqui para frente. Tá? Falei de estresse oxidativo, na verdade, para vocês entenderem os conceitos lá de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, sistemas antioxidantes, e como estas situações relacionadas a estresse oxidativo podem influenciar ou agravar quadros de doença. Ainda, como a gente está falando para uma turma de pessoas que trabalham com exercício físico, por que eu trouxe bastante daquele assunto de radicais livres, de estresse oxidativo? Porque nós que trabalhamos com treinamento físico, nós vimos que um dos principais sistemas adaptativos, ou melhor, uma das principais respostas adaptativas é a dos antioxidantes, que são produzidos endogenamente. E vocês vão ver por que é tão importante eu ter um bom sistema de antioxidante endógeno, ou seja, que o meu próprio organismo produz, no agravamento, no quadro clínico de algumas doenças. Tá? Então a gente começa a falar de doença metabólica agora. Tá? E nas doenças metabólicas nós vamos falar de diabetes, de síndrome metabólica, vamos falar de obesidade, uma série de situações relacionadas, obviamente, como o nome está dizendo, a distúrbios metabólicos e que afetam o organismo como um todo. Inicialmente eu vou falar para vocês sobre diabetes. Tá? O diabetes é uma doença com um amplo efeito metabólico e alterações metabólicas no nosso organismo podem agravar o desenvolvimento do diabetes. E quando a gente fala de diabetes, normalmente se pensa em pessoas que utilizam insulina, que injetam insulina diariamente, ou pessoas que, normalmente já de idade um pouco mais avançada, apresentam um quadro onde devem principalmente controlar a ingestão de açúcares, devem tentar controlar peso corporal, são pessoas que normalmente tomam medicamentos e pessoas que também, assim como no diabetes do tipo 1, fazem o controle glicêmico frequente. Mas reparem que tanto o diabético do tipo 1, que injeta insulina, quanto o diabético do tipo 2 tem a patogenia, ou melhor, o processo de desenvolvimento da doença, de certa forma relacionado ou à não produção de insulina, ou à resistência à insulina. Vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. A insulina, gente, é um hormônio anabólico, tá? Conhecido e é essencial, é o hormônio anabólico mais conhecido, essencial para a manutenção do equilíbrio, do controle da glicemia. Tá? É um hormônio que é secretado por um tipo de células específicas que estão localizadas lá no pâncreas, a gente chama essas células de células beta, tá? E tem como objetivo controlar principalmente os níveis de glicose no sangue, ou seja, alterações na glicemia, aumento de glicemia, fazem com que a insulina seja produzida pelo pâncreas. Tá? Então, é um hormônio que tende a controlar para que não haja aumentos muito dos valores de jejum
da glicose sanguínea, da glicose plasmática, que a gente também chama de glicemia. Pois bem, a insulina, ela existe, é produzida e existe armazenada naquele tecido, naquele órgão chamado de pâncreas, que é aquele órgão que fica lá atrás do estômago, né? Um órgão comprido. O pâncreas, ele tem a capacidade de secretar algumas substâncias, dentre elas a insulina, tá? O que faz? Como é que acontece, como é que o pâncreas sabe que deve secretar insulina? Pois bem, o pâncreas responde ao estímulo do aumento da glicemia, ou seja, vocês vão lá, como eu costumo usar sempre esse exemplo, no intervalo da aula, vão lá, tomam uma Coca-Cola, comem um pedaço de bolo, pão de queijo, sei lá o que for, sei lá o que vocês gostam. Pois bem, quando vocês ingerem uma alimentação rica em glicose, que faz com que se aumente a glicemia, ou seja, se aumente a quantidade de glicose no plasma, o que vai acontecer? Esse aumento de glicemia no sangue, esse aumento de glicemia, o que significa aumento da glicose no sangue, vai sinalizar para as células pancreáticas que essa glicose está aumentada. A forma que isso acontece é que o pâncreas possui constitutivamente transportadores de glicose na sua membrana, chamado de glute, ou transportador de glicose, do tipo 2, tá? Que é o tipo que existe nas células pancreáticas. E quando nós fazemos uma alimentação, a glicemia aumenta, essa glicose vai ser captada pelas células sanguíneas, vai passar pelo processo metabólico, vai aumentar a produção do ATP, a nossa moeda energética, e isso vai gerar um aumento da concentração de cálcio citoplasmática nas células pancreáticas. O que isso faz? Isso faz com que vesículas que armazenam insulina nas células pancreáticas passem a colocar esta insulina para fora, por esse processo de exocitose, ou seja, a insulina que está armazenada nas células pancreáticas. Quando há o aumento de glicose na circulação após uma alimentação, a insulina passa a ser secretada pelas células pancreáticas. Essa insulina vai ser secretada para onde? Se a glicose vem da corrente sanguínea, essa insulina também vai ser liberada em resposta ao aumento da glicemia. Essa insulina vai ser secretada pelo pâncreas lá na circulação, lá para entrar em contato com todos os tecidos do organismo através do sistema circulatório. A insulina vai interagir, ou melhor, ela tem ação sobre uma série de tecidos, uma boa parte dos tecidos corporais, e o grande objetivo da insulina é fazer com que essa glicose que está aumentada após a alimentação, vai fazer com que essa glicose seja armazenada, ou melhor, seja captada pelas células corporais. As células precisam de glicose para o seu metabolismo energético, e isso vai fazer com que a glicemia que estava aumentada após a alimentação retorne para os valores basais, ou seja, os valores no estado não alimentado, os valores normais, entre aspas, não que aumentar a glicemia seja normal, mas os valores, digamos, no estado de jejum, ou seja, o nível glicêmico essencial para manter as funções do organismo. Então a insulina faz isso. Se a glicemia sobe, a insulina vai ser secretada. Em resposta à insulina, a glicose vai ser captada pelas células, consequentemente a glicemia vai baixar novamente. Então assim, a questão é, o que faz essa insulina nas células do organismo? Né? Como eu disse ali atrás, a insulina, né, falando sobre a insulina, eu disse que a insulina faz com que as células do corpo captem glicose, ou seja, as células do corpo, em resposta à insulina, vão captar a glicose da corrente sanguínea e, consequentemente, a glicemia vai voltar para os valores basais, os valores do indivíduo não alimentado.
né, que vai ser em torno lá de 60, 70, 80, até 90 miligramas por decilitro no indivíduo que é saudável. Pois bem, a questão é como a insulina faz com que as células do organismo sejam capazes de captar a glicose da corrente sanguínea. Bom, gente, o que faz a insulina, né? Como é que a insulina faz com que as células captem a glicose? Bom, o processo, que é um processo padrão, tá, gente? Em todas as células que são capazes de absorver glicose, basicamente o mecanismo é o seguinte: a insulina, e eu vou chamar a atenção de vocês muito detalhadamente para isso, a insulina não faz com que não coloca a glicose para dentro da célula. Porque o que eu costumo escutar depois de explicar isso? O aluno dizendo que a insulina coloca a glicose para dentro da célula. Não, não é isso que acontece. A insulina, ela exerce um efeito sobre as células e as células colocam nas suas membranas um transportador de glicose. E esse transportador de glicose que vai permitir que as células captem a glicose. Esse exemplo aqui, eu tenho o músculo esquelético, uma célula muscular esquelética. Tá? No músculo esquelético, existe um transportador de glicose chamado GLUT4. Vocês lembram que lá no pâncreas existia o GLUT2, não é? Que é um sistema que é o transportador de glicose da célula pancreática. O GLUT4 é da célula muscular esquelética e outros tecidos também. Tá? Mas a verdade é que a família de glúteos é grande, tem vários glúteos. O que significa GLUT? GLUT é da sigla em inglês que quer dizer Glucose Transporter, ou seja, transportador de glicose. No caso do músculo esquelético, é o transportador de glicose do tipo 4. Pois bem, a insulina, quando entra em contato com as células musculares, na verdade ela faz isso com quase todos os tipos de célula, mas na célula muscular, a insulina vai então reagir e interagir com o seu receptor. As células apresentam um receptor de insulina nas suas membranas. Então, quando a sua insulina aumenta na corrente sanguínea em resposta ao aumento da glicose após uma alimentação, essa insulina vai reagir com seus receptores nas células. E as células, em resposta à interação da insulina com seu receptor, vão translocar para a sua membrana o transportador de glicose. Reparem que está acontecendo um processo de exocitose aqui, ou seja, existem as vesículas contendo o GLUT4. Essas vesículas vão se fusionar com a membrana das células. Isso vai fazer com que os receptores, os transportadores de glicose, me desculpem, o GLUT4, sejam colocados para o lado de fora da célula, ou seja, eles serão colocados em um local, não é, do lado de fora da célula, permitindo que a glicose que está aumentada na corrente sanguínea possa então ser captada pelas células que estão recebendo o suprimento sanguíneo em uma situação onde o nível de glicose está aumentado. Então, o que vai acontecer? A insulina vai aumentar em resposta ao aumento da glicose circulante, certo? A insulina vai chegar nas células. Nas células, a insulina vai enviar uma sinalização para que as células coloquem o transportador de glicose para o lado de fora da sua membrana, e o transportador de glicose vai ser capaz de então captar a glicose e, como resultado, o que vai acontecer? A glicemia vai novamente baixar, ou seja, o nível de glicose do sangue vai voltar aos níveis basais, aos níveis próximos daqueles valores de jejum. Vocês podem ver que se eu dependo dessa resposta à ação da insulina,
das células para que ocorra a translocação do transportador de glicose para a membrana, consequentemente ocorra a captação de glicose e a redução da glicemia. Pois bem, então eu assumo que a sensibilidade das células à insulina é determinante para o processo. Então, quando eu me refiro à captação de glicose após o aumento da glicemia, eu tenho dois fatores. O primeiro deles é que a insulina deve ser secretada pelo pâncreas, que é esse mecanismo aqui, em resposta ao aumento da glicemia. Ou seja, as células pancreáticas devem ser capazes de secretar insulina na corrente sanguínea em resposta à glicemia, ao aumento da glicemia. Ao mesmo tempo, a insulina deve ser capaz de exercer os seus efeitos nas células, ou seja, a interação da insulina deve ser estabelecida com o seu receptor, o receptor de insulina, e isso deve ser capaz de enviar um sinal para que as células coloquem GLUT4 para o lado de fora, consequentemente haja captação de glicose. Então eu tenho dois fatores, eu tenho a secreção da insulina de um lado e a sensibilidade à insulina de outro. Tudo isso funcionando bem, eu vou tomar 3 litros de Coca-Cola, vou tomar uma lata de leite condensado, vou comer uma barra de chocolate e as células vão continuar captando glicose, tá? Impedindo que eu tenha uma hiperglicemia e todas as suas consequências. Isso em um mundo perfeito, isso em uma situação onde tudo funcione bem. O pâncreas secrete insulina e as células sejam capazes de responder a essa insulina colocando o transportador de glicose na sua membrana. Pois bem, aí existe um quadro chamado de resistência insulínica ou resistência à insulina, que é quando esse hormônio não produz o efeito biológico esperado. E daí eu tenho essa situação aqui. A resistência insulínica, a resistência à insulina ou resistência insulínica é quando este efeito da insulina sobre as células não acontece de forma adequada. Ou seja, eu tenho grandes quantidades de insulina, mas a insulina é pouco efetiva em desencadear este mecanismo, estimular esse mecanismo de translocação de glúten para a membrana das células, consequentemente para haver a captação de glicose pelas células. Isso acontece por alguns motivos. Um deles é a diminuição na expressão ou atividade de proteínas da cascata insulínica. Ou seja, esse mecanismo de sinalização envolve alguns intermediários, que eu não coloquei aqui, tá? Porque, enfim, não é o nosso objetivo. E esse mecanismo de sinalização da insulina ele vai ser prejudicado. Diminuição da expressão ou atividade de proteínas de vias alternativas, vias que também levam ao aumento da expressão de GLUT4 na membrana das células. E diminuição do GLUT4, do transportador de glicose, nos estoques intracelulares. Isso é a resistência à insulina, tá? A questão é, o que isso tem a ver e em que ponto que isso se torna diabetes, tá? E quando a gente fala diabetes, isso permite eu falar de diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2, tá? A questão é, o diabetes é uma doença que leva a um distúrbio no controle da glicemia, ou seja, no controle dos níveis de glicose no sangue. Pois bem, então, em indivíduos saudáveis, vejam aqui, acompanhem o meu pointer aqui. Em indivíduos saudáveis, aqui nós temos o sistema gastrointestinal, tá? Aqui nós temos o pâncreas, aqui nós temos o fígado e aqui nós temos o músculo esquelético. Aqui nós temos o sistema circulatório, tá? Os vasos sanguíneos. Vamos olhar a partir daqui. Após uma alimentação, após vocês tomarem uma lata de leite condensado e comerem um pote de Nutella, a glicose vai ser absorvida do sistema gastrointestinal para a circulação sanguínea. Então a glicemia vai aumentar muito, não é? Pois bem, em resposta ao aumento da glicemia, o que acontece? O pâncreas vai responder secretando insulina por aquele mecanismo que a gente já viu.
Nesse caso, ou seja, considerando o indivíduo saudável, essa insulina vai fazer com que a glicose seja transportada para as células do corpo. Ou seja, os tecidos que consomem muita glicose e armazenam a glicose, como o fígado e o músculo esquelético, vão responder a esta sinalização causada pela insulina e vão captar a glicose em uma taxa proporcional à quantidade de insulina secretada e à quantidade de glicose que foi absorvida. Reparem que a quantidade de insulina é semelhante, é proporcional à quantidade de glicose no sangue. Isso faz com que, rapidamente, os níveis de glicose retornem aos níveis basais, ou seja, o controle glicêmico acontece de forma eficiente. Aí eu tenho um indivíduo com diabetes do tipo 1. O que é o diabetes do tipo 1? O diabetes do tipo 1 é uma doença, é uma condição autoimune, aonde o pâncreas sofre uma ação autoimune, ou seja, as próprias células imunológicas desenvolvem um sistema de ataque às células pancreáticas que secretam insulina. Ou seja, as células imunológicas identificam as células beta-pancreáticas como sendo não próprias, ou seja, como se fosse um antígeno que deve ser atacado e deve ser eliminado. Então, as células imunológicas destroem as células beta-pancreáticas, consequentemente, a secreção de insulina vai ser muito diminuída, ou até mesmo vai se cessar a produção de insulina. Nesse caso, depois de vocês fazerem uma ingestão de uma lata de leite condensado e um pote de Nutella, essa glicose vai entrar numa taxa muito maior do que será capaz o pâncreas de secretar insulina. O que acontece? A captação de glicose pelos tecidos estará diminuída, porque se tem pouca insulina, aqui vocês podem ver em verde, a captação de glicose também vai ser diminuída. Se a captação de glicose pelos tecidos está diminuída, o que vai acontecer? A quantidade de glicose no sangue tende a aumentar e se desenvolve um quadro de hiperglicemia em decorrência da prejudicada produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Eu vou mostrar para vocês isso mais detalhado, só um pouquinho, já volto. Voltando aqui, gente, então eu vou explicar para vocês o mecanismo de desenvolvimento do diabetes do tipo 1. Tá? Vocês viram que acontece uma redução da secreção de insulina por um ataque, por uma ação autoimune nas células beta-pancreáticas, que são células capazes de produzir glicose, de produzir insulina, me desculpe. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona esse mecanismo, tá? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Vamos lá. Bom, o diabetes, gente, no caso do diabetes do tipo 1, aqui nós temos, então, como eu falei para vocês, o pâncreas, tá? Que é capaz de produzir enzimas digestivas e possuem essas pequenas ilhotas aqui, que estão representadas nesses pontinhos roxos, que são as chamadas ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são células do meu pâncreas que são capazes de produzir hormônios. Basicamente, 2 hormônios são produzidos pelas células pancreáticas, certo? A insulina, que a gente já viu a função, né? Faz com que as células do organismo captem glicose, tá? Através da translocação dos transportadores de glicose, e também o pâncreas também secreta um outro hormônio que é antagônico à insulina, que é o glucagon. Pois bem, esses hormônios, quando são secretados, eles vão para a corrente sanguínea, tá? E da corrente sanguínea, então, esses hormônios serão liberados, né? Vão para a corrente sanguínea e vão entrar em contato com todas as células do corpo, certo? A questão é, o que acontece então no diabetes do tipo 1? No diabetes do tipo 1, a gente tem um sistema de ataque das células de defesa, ou seja, das nossas células imunológicas, que vão secretar anticorpos
específicos. Lembra da imunidade adaptativa que a gente discutiu lá na aula de sistema imune? Pois bem, as células B, né, os linfócitos B, passam a secretar anticorpos, imunoglobulinas, específicos para células beta-pancreáticas, ou seja, células que secretam insulina. Então, se o sistema imunológico secreta anticorpos contra as células beta-pancreáticas, o que vai acontecer é um processo inflamatório local, aonde as células beta-pancreáticas vão ser, então, atacadas pelo sistema imunológico, vão ser eliminadas e, consequentemente, o que acontece com o meu pâncreas? Perde a capacidade de produzir insulina porque não tem mais célula produtora de insulina. A consequência disso, então, é esse cenário que a gente viu aqui nesse slide. Ou seja, a gente tem uma reduzida ou uma incapacidade do organismo de continuar secretando insulina, consequentemente a glicemia fica aumentada e isso faz com que seja necessário alguma medida para fazer com que a glicemia retorne aos valores de normalidade. No caso de quem é diabético do tipo 1, que desenvolve essa incapacidade de secretar insulina, é a administração de insulina exógena, ou seja, ele se torna um diabético do tipo 1, um diabético insulino dependente. Aí, gente, então, depois de vermos como funciona o diabetes do tipo 1, nós temos o diabetes do tipo 2, que é o mais comum na população. Tá? O diabetes do tipo 2 atinge cerca de 90% dos diabéticos, ou seja, de todo o universo de diabéticos, em torno de 90% são diabéticos do tipo 2. Tá? Em torno de 5 a 10% da população de diabéticos é composta por diabéticos do tipo 1, respeitando aquele mecanismo que eu coloquei para vocês lá no vídeo. Tá? Bom, qual é a diferença? A diferença é que no diabetes do tipo 2 se desenvolve um quadro progressivo de resistência à insulina. Reparem que eu não estou mais de forma alguma falando em reduzida produção ou problemas na produção de insulina. Eu estou falando que essa insulina ela passa a ser menos efetiva. Por quê? Porque as células do organismo, as células dos meus tecidos, se tornam mais resistentes à insulina e isso tem alguns possíveis motivos, tá? Vamos agora avaliar, então, em um contexto fisiológico de diabetes do tipo 2, como seria a resposta do meu organismo ao aumento da absorção de glicose. Bom, pegamos o mesmo exemplo, vocês comendo uma lata de leite condensado, mais um pote de Nutella. Delícia, né? Pois é. A glicemia vai aumentar absurdamente. O pâncreas vai secretar insulina proporcionalmente, ou seja, vai secretar um monte de insulina, porque está sendo absorvido um monte de glicose. Porém, aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, de sensibilidade, ou melhor, de resposta à insulina pelas células do corpo, aonde a insulina vai reagir, vai interagir com um receptor específico nas células, vai desencadear um mecanismo de translocação do GLUT4 das suas vesículas nas células. Esse GLUT4, ou seja outro tipo de GLUT, dependendo do tipo de célula, vão ser translocados e fundidos na membrana das células, ou seja, colocados na parte externa da membrana das células, fazendo com que a glicose possa, então, ser absorvida pelas células do organismo, consequentemente reduzindo os níveis de glicose. Aquele mecanismo, exatamente aquele mecanismo que vai estar prejudicado em indivíduos que têm diabetes do tipo 2. Reparem aqui agora o mesmo esquema que nós olhamos para as outras duas situações, normalidade e diabetes do tipo 1. Qual seria a diferença no diabetes do tipo 2? No diabetes do tipo 2, reparem que eu tenho muita insulina, essa insulina vai entrar em contato com os tecidos, mas mesmo muita insulina sendo
ofertada para os tecidos, mesmo que o pâncreas secrete uma grande quantidade de insulina que vai estar banhando as células dos tecidos, mesmo assim a quantidade de glicose que vai ser absorvida é muito pequena. Ou seja, não importa quanta insulina eu tenha, a quantidade de glicose absorvida pelas células ela é muito pequena. Ou seja, os órgãos não respondem à insulina e menos glicose é estocada ou utilizada. Consequentemente, há um aumento dos níveis de glicose do sangue, há um aumento de glicemia, da mesma forma que acontece no diabético do tipo 1. A diferença é que no diabético do tipo 1 isso acontece porque o pâncreas não secreta insulina, ou secreta muito pouca insulina. No caso do diabetes do tipo 2, o problema não é a secreção de insulina. O problema é que as células se tornam cada vez mais resistentes à insulina e aquele mecanismo de translocação de glúteo para a membrana não acontece de forma eficiente, consequentemente a glicose não é absorvida pelas células, ou melhor, é pouco absorvida e o resultado é exatamente o mesmo, aumento dos níveis de glicose do sangue. O problema é que esse quadro ele tende a ser cada vez mais progressivo, principalmente se os indivíduos não fizerem o controle adequado do seu diabetes, ou seja, se não houver um controle medicamentoso, a glicose no sangue continua elevada e quanto mais insulina vai sendo produzida, mais as células dos tecidos vão se tornando resistentes a essa insulina, ou seja, o quadro tende a se agravar cada vez mais até que o próprio pâncreas comece a diminuir a capacidade de produção de insulina, tá? Então, quando eu penso em consequências do diabetes do tipo 2, existem algumas complicações clínicas crônicas, ou seja, o tratamento diabetes significa manter um estilo de vida saudável, evitando complicações que surgem em decorrência do seu mau controle da glicemia. Afinal, como se sabe, o prolongamento da hiperglicemia, ou seja, o não controle dos níveis de glicose do sangue por muito tempo, leva a alguns comprometimentos que podem ser até mesmo irreversíveis para a saúde. Existe a nefropatia diabética, ou seja, o comprometimento da capacidade renal, possibilidade de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular pelo comprometimento vascular em decorrência da hiperglicemia. Existe a neuropatia diabética, ou seja, o prejuízo à condução de impulsos nervosos, ou seja, o indivíduo começa a perder sensibilidade, começa a se tornar mais suscetível a lesões, porque perde a sensibilidade das extremidades, pode desenvolver um quadro de pé diabético, ou seja, começa pelo comprometimento vascular, e a neuropatia começa a perder o suprimento sanguíneo adequado para as extremidades e pode começar a perder as extremidades. É comum isso no diabetes. Tá? Também pode acontecer retinopatia e a pessoa começa a ter problemas de visão. Existem algumas diferenças, então, pensando em diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Vamos olhar aqui em cima. O diabetes do tipo 1, com relação ao grau de deficiência de insulina. No tipo 1 é a absoluta falta de produção de insulina. A secreção de insulina vai ser muito baixa, praticamente indetectável, até que se torne totalmente inexistente. No diabetes do tipo 2, essa secreção de insulina é relativa. Ela pode ser normal, aumentada, mas pode baixar relativamente aos níveis de glicose. Ou seja, chega um momento que a hiperglicemia é tão persistente que o próprio pâncreas começa a perder a capacidade de secretar a insulina. Com relação ao tipo 1, normalmente se desenvolve antes dos 30 anos, no tipo 2 se desenvolve normalmente após os 30 anos de idade. Com relação ao desenvolvimento da doença, o tipo 1 existe uma predisposição genética, que é muito importante, é um dos fatores mais importantes, mais o fator ambiental. Desencadeante conduzem à deficiência de insulina causada por destruição autoimune das células beta-pancreáticas, ou seja, tem um componente genético muito grande, por quê? Porque o sistema imunológico vai atacar o pâncreas. Tá? No tipo 2 também existe uma predisposição genética, mas o fator desencadeante do ambiente pode ser muito, muito importante. Ou seja, existe uma combinação de fatores genéticos mais fatores ambientais, fatores comportamentais que levam à deficiência de insulina, ou mesmo, ou principalmente, na verdade, leva a uma resistência à insulina. Mesmo que os indivíduos secretem insulina de forma normal, as células do organismo não respondem a essa insulina e esse
quadro acaba se tornando crônico e se torna progressivo, ou seja, eu posso começar com um quadro de resistência à insulina e evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2. Com relação à obesidade, o tipo 1 normalmente não tem associação com obesidade, ou seja, o diabético do tipo 1 não é obeso. O diabético do tipo 2 normalmente é obeso e essa obesidade pode contribuir para o quadro de resistência à insulina. Com relação à proporção dos diabéticos no mundo, em torno de 5 a 10% dos diabéticos são diabéticos do tipo 1 e de 90 a 95% são diabéticos do tipo 2. Com relação ao diabetes do tipo 2, gente, no Brasil a incidência do diabetes é de 7, mais ou menos 8% da população adulta. Esse dado já é, se não me engano, de 2017, já deve ter havido uma atualização desse dado, e pelo que eu me lembro da última vez que eu verifiquei isso, acho que foi ano passado, o número de diabéticos do tipo 2 está cada vez mais aumentado no Brasil, ou seja, a população está se tornando mais diabética. Tá? Essa população, em torno de 8%, se refere à população adulta entre 30 e 70 anos. Tá? A incidência aumenta com a idade, ou seja, 2,7% para 50 a 59 anos e em torno de 17% para pessoas entre 60 e 69 anos. Como é que eu posso identificar, gente? Como é que se faz o diagnóstico de um indivíduo com diabetes? Obviamente, esse cara vai no médico, né? Uma pessoa que tem alguns quadros, alguns sintomas de hiperglicemia, como tonturas, dor de cabeça, etc. Vai consultar, obviamente, com um clínico geral e vai se fazer uma avaliação da glicemia. Se há uma sinalização para diabetes, você vai fazer um teste de resistência à insulina, onde vai se avaliar primeiro, inicialmente, um exame de sangue em jejum, para se verificar o nível glicêmico do indivíduo sem nenhuma alimentação, né, logo depois que o indivíduo acorda. Então, em um indivíduo normal, a glicemia de jejum vai ficar abaixo de... Deixa eu pegar meu pointer de novo aqui. Vai ficar abaixo de 100 mg por decilitro. No indivíduo pré-diabético, isso vai ficar entre 100, 120 e 125. As novas diretrizes já falam de 120 ao invés de 125. Ou seja, é aquele indivíduo que vai chegar em jejum no laboratório, vai coletar sangue, e a glicemia vai ficar acima de 100 e abaixo de 120 e 125. A partir de 125, a gente já diz que o indivíduo tem um quadro de diabetes. Tá? Isso, obviamente, deve ser feito de forma laboratorial, não é algo que a gente pode fazer o diagnóstico apenas fazendo a medição da glicose em casa. Tá? A gente precisa sempre do diagnóstico do médico. Com relação ao indivíduo normal, após 2 horas do teste de tolerância oral à glicose, ou seja, um teste onde se ingere uma solução rica em glicose, que causa um aumento abrupto da glicemia, mas após 2 horas, no indivíduo que é saudável, não diabético, essa glicemia já vai estar abaixo de 140 mg por decilitro. No indivíduo que é pré-diabético, 2 horas após a ingestão da solução rica em glicose, essa glicemia ainda vai estar em torno de 140 a 199 mg por decilitro, e no diabético vai estar já acima de 200 mg por decilitro. Esse teste funciona da seguinte maneira, tá? Se avalia um momento onde se faz uma ingestão de glicose para o indivíduo, tá? E se avalia o tempo após a ingestão dessa glicose oral. Em um indivíduo saudável, aqui representado em azul, a concentração de glicose plasmática vai subir, chega próximo aqui de 125, e em 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco, já tende a estar próximo do valor da normalidade, podendo estar até 140. No indivíduo que é diabético, o que vai acontecer? A glicemia sobe, em 1 hora ainda está subindo, sobe mais um pouquinho e depois de 2 horas começa a se estabilizar e fica nesse valor aqui em torno de 199, e esse intervalo entre 140 e 199 representa aquele indivíduo que já está naquela faixa de pré-diabetes, ou seja, isso aqui já é um indivíduo que se levanta um sinal de alerta, e o indivíduo deve ter um acompanhamento de um endócrino para ver qual é a origem do problema, se é alimentar, se é genética, se a mudança de hábitos de vida com relação ao controle alimentar e um aumento dos níveis de atividade física pode fazer com que esse indivíduo então retorne à sua sensibilidade à insulina considerada normal. Bom, gente, nessa aula de hoje eu queria explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, o que é o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2.
de uma forma onde vocês entendessem o mecanismo da doença e as consequências da doença. Por quê? Porque na aula que vem eu vou falar então de mais algumas doenças metabólicas, vou falar de obesidade, de síndrome metabólica, e depois no final eu vou trazer para vocês a influência do exercício físico, do treinamento físico, sobre tanto a prevenção do desenvolvimento de doenças metabólicas, quanto o papel do exercício como adjuvante no tratamento de doenças metabólicas, no caso que a gente está falando hoje do diabético. Por que eu estou falando de adjuvante e não a forma principal de tratamento? Porque algumas condições, às vezes alguns indivíduos têm, um indivíduo que é diabético do tipo 1, por exemplo, o exercício é algo que deve ser feito com um certo cuidado, tá? Principalmente com relação a utilizar insulina e realizar exercício. No diabético do tipo 2, em quadros avançados diabético do tipo 2, esse indivíduo vai tomar um fármaco para que ocorra então uma sensibilização das células e consequentemente ocorra a captação de glicose, fazendo o que a insulina já não consegue mais fazer. E então esse indivíduo provavelmente vai utilizar um fármaco, uma metformina da vida, que o indivíduo não vai deixar de usar o fármaco, a não ser que se verifique que o treinamento e a mudança de hábito de vida foi tão eficiente que o médico vai identificar que já há uma possibilidade de reduzir a administração do fármaco, ou até mesmo até mesmo parar com a medicação, caso o quadro de fato seja revertido. Mas isso quem vai identificar é o médico. O nosso papel como profissionais da área de exercício é prescrever o exercício físico da forma mais adequada, da forma mais controlada, da forma mais responsável, visando o objetivo que é a melhora da saúde do indivíduo. Tá? Mas isso eu vou explicar para vocês com calma na aula que vem. Após terminar de falar de doenças metabólicas, então eu vou entrar na parte de exercício físico. Tá, gente? Então, paramos por aqui hoje. Vou passar lá, vou abrir lá a nossa sala de interação, onde vocês vão colocar uma atividade e vocês aproveitem aquele espaço para tirar dúvidas. Vocês podem mandar mensagens diretas pelo ambiente aula, eu respondo as dúvidas de vocês, não tem problema. Tá? O importante é vocês não ficarem com dúvidas. Certo, gente? Um abração para todos, continuem fazendo as atividades e trazendo um feedback de vocês com relação a essas nossas aulas no modelo EAD, tá? Porque, bom, como vocês sabem, é o que a gente pode fazer atualmente em época de coronavírus, tá? Se cuidem, mantenham o isolamento, cuidem dos seus familiares, cuidem com a higiene pessoal e logo, logo nós vamos passar por isso, tá bom? Um beijão e um abração para todos.